Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Isosmo gravando mais um vídeo para vocês. Esse é o canal do Mestre Isosmo, é um canal Red Pill com foco cristão. E eu vou falar para vocês hoje sobre sobre um caso de uma menina que vão chamar ela aqui de Valentina, né? Mas o assunto principal do vídeo é a importância do hábito ou o perigo do hábito e às vezes você achou que estava gostando da moça e não estava na verdade, né? Tudo é questão de adaptar o seu hábito a ela. Então o que acontece, pessoal? A ideia desse vídeo é baseada num vídeo do Trunks do Futuro. Para quem não conhece muito, ele é rapaz, ele é simplesmente uma das maiores lendas da Red Pill no Brasil, né? Ao lado de Raccoon e Kodama e outros grandes que passaram pela Red Pill do Brasil, né? E tem um vídeo dele que daí ele comenta sobre os namoros dele e tal, assim, né? E como que na verdade ele sentiu muita falta foi do hábito depois que ele terminou, né? Já que ele é um cara bem desapegado, assim, ele é Black Pill na verdade, que a gente chama, né? Aquele cara que não quer se apegar de jeito nenhum e que acha que nenhuma mulher presta, né? É, no extremo assim mesmo, né? Quem é o que a gente chama de Black Pill, né? Mas enfim. Aí no vídeo dele ele comenta e tal, assim, né? Depois qualquer coisa eu dou até uma atualizada no vídeo, eu coloco nos comentários se eu descobrir qual vídeo que foi, né? Porque eu tô revendo os vídeos dele pouco a pouco e tal, não lembro exatamente qual, mas enfim. É um vídeo que ele relata um dos namoros que ele teve e tal, né? E ele comenta de uma coisa assim, né? É, que virou um costume assim de tipo, dele ia na casa da moça, ia lá, tinha relações com ela e depois de ter relações com ela, eles ficavam muito conversando. Eu já vi alguns estudos sobre isso e tal, que diz que essa questão do hormônio que ela libera após a relação sexual faz ela se sentir mais apegada com o cara e tal, né? Então é uma questão bem interessante isso aí, né? Aí ele diz que quando terminou o namoro, ele por muito tempo sentiu falta mesmo, não dela em si e tal, mas do hábito de ir lá e tal, ficar conversando com a menina e tal, né? Então, pra vocês verem como é a coisa, né? E aí me deu a ideia de fazer o caso de uma menina que eu tentei evangelizar, fiz amizade, depois tentei evangelizar, porque eu, eu, eu sabia que eu tinha que tomar cuidado com ela, porque ela já tinha dado para outros caras lá na pensão e vou falar da pensão logo logo, né? Mas quem já viu os meus vídeos lembra dessa pensão, né? Que é a mesma pensão que eu tive a treta lá com o cara que veio querer me zoar por ser virgem, né? Mas enfim. É... Aliás, eu só tentei conversar com ela, fazer mais amizade, porque ela era. Ai, como é que eu vou falar? Uma menina muito fofa, assim. Tanto que na verdade ela saiu até meio marcada com a dona da casa quando saiu. Na verdade, dona não, mas com a mulher que cuidava da pensão, porque essa mulher lá que cuidava da pensão comentou assim: Ah, ela não volta a morar aqui não. Criança do caramba, quando ela deixar de ser menina e virar mulher, ela volta a morar aqui, né? Mas ela parece ter vindo cedo pra cidade grande, né, e tal, era queridinha da mãe dela, a mãe dela vivia ligando lá pra perguntar, ai, minha filha tá bem, não sei o que e tal, né, mas enfim. Então vou comparar essa história com essa história do Trunks do futuro e tal, né? Mas a moral da história do vídeo é pra vocês entenderem que talvez vocês não estão perdidamente apaixonados pela menina, não tá tão gamado assim que nem você tá pensando e vai ser muito mais fácil esquecer ela, por quê? Porque você tava às vezes muito mais apegado com o hábito de ver aquela menina, ou se você namora e tal, assim, né? Eu nunca namorei no caso, mas é, era sobre essa questão de estar gostando ou não da menina, achando que estava gostando ou não, né? Mas é a questão do hábito, que eu vou tentar falar nesse vídeo, né? Então vamos lá. Mudei para essa pensão e tal, não tinha muitos dias, aí um vizinho lá e tal, aí eu vejo essa menina indo no quarto dele e tal, né? Mas assim, engraçado, ela ia no quarto dele e tal, mas eu nunca cheguei a escutar o barulho do ato em si. Como se basicamente eles fossem lá e não fizessem sexo, ela não tivesse muito afim. Por quê? Talvez que. Quais são os motivos? Esse cara era bissexual, esse vizinho lá, era um rolo assim dele. Foi expulso do pai dele de casa quando se assumiu, mas também ele gostava de mulher também, que rolo era esse? Daí não sei se por isso também que a menina quis se envolver com ele.
Mas depois eu vou ter que antecipar um pouco a história que vai vir. Na verdade, depois uma outra amiga da pensão comentou que na verdade essa menina gostava mesmo era do ex-namorado dela, né? Então já tinham terminado nessa época ou não? Foi depois? Ixi, já nem lembro. Não, acho que foi depois que ela tinha terminado com o ex-namorado, né? O qual ela é casada hoje, né? Mas enfim. É, aí é isso. Ela ia lá e tal, mas eu escutava os dois conversando, mas conversando horas assim a noite toda e não escutava o ato, né? Eu achava engraçado. Mas aí teve umas poucas vezes que, uma ou duas assim, ou talvez só uma, enfim, não importa, que eu só escutei ela falando: ai, não, não, amor, por favor, hoje não, por favor, hoje não. Mais de uma vez assim e tal, e não rolava nada. Mas assim, era lá a menina ia, ficava uma, 2 horas até terminar a noite, que chegava uma hora que acho que ela tinha que dormir, eu também. Ela, e eu sei lá se ela dormia no quarto, mas assim, ela ia lá pra conversar muito com o cara. Então, a moral da história é que talvez ela só queria alguém pra conversar, não tava tão interessada na relação sexual, entendeu? É uma questão bem interessante sobre as mulheres, né? Ou, por mais que a gente tenha às vezes aquele estereótipo da mulher safadona e tal, mas vai entender, né? Isso aí dá assunto para muito vídeo, assim como dá assunto para outro vídeo também, essa questão de das vezes a menina só tá querendo alguém para conversar, né? Não precisa nem virar namorado, né? Mas enfim. Mas esse é assunto para outro vídeo, mas beleza. Depois esse cara foi embora da pensão, não sei se o pai dele aceitou ele em casa de volta, que rolo que foi, para onde ele foi, porque o pai dele se supostamente tinha expulsado de casa, não sei, mas de vez em quando ele ia lá pra supostamente ver se o filho tava bem e tal, deu até um rolo porque ele entrou sem autorização na pensão que não podia e tal, não sei o que, né? Mas enfim. Aí beleza, aí depois disso ela ia lavar roupa lá de vez em quando e outras situações, eu ia fazendo amizade com ela pouco a pouco e tal, né? Até que um dia até toquei no assunto, ela, não, mas relaxa, não forçou nada comigo, né? E tal, né? Mas enfim, né? Aí comecei a fazer amizade pouco a pouco e ela chamando ela para ir na igreja ou então para ir no grupo familiar e ela é, na nossa igreja chama PG, né, pequeno grupo, tem igreja que chama grupo familiar, mas vamos falar célula para todos os efeitos, que é o nome que a maioria das igrejas chama. Eu chamando ela para ir na célula da minha igreja, acho que comecei com a igreja depois, um tempo depois só que eu morava lá, que eu comecei a ir na célula da igreja, e acho que na verdade justamente, eu nem lembro se eu cheguei na célula sozinho, acho que toda vez que eu fui, era chamando ela ou alguma das outras meninas, entendeu? Esse é o X da questão, mas beleza. Aí ia fazendo mais amizade, uma época ela, ela trouxe um outro rapaz lá que eu vi na cozinha, mas isso parece que durou bem pouco assim e tal, né? Mas aí beleza, aí um tempo ela tava namorando, eu não sei se justamente nessa época que ela ficou gostando desse namorado dela lá e tal, que ela casou, ou se foi outra vez ela já tinha namorado ele antes desse bissexual e sei lá que rolo que é, mas eu sei que depois disso eu come... Parece que não durou muito tempo assim, porque daí eu chamava, você e seu namorado quando quiserem ir na igreja ou na cela e tal, ela sempre deixava ela, não tô mais com ele uma vez que eu comentei, você e seu namorado aí. Até que um dia finalmente ela foi, né? E aí no que ela foi, ela chegou aí na igreja também. Nossa, agora eu me perdi. Olha, ela foi muitas vezes. Acho que foi sim. É que eu sei que pelo menos na célula ela ia mais vezes, né? Eu tenho certeza de lembrar assim que foi a outra menina que foi, né? A outra menina da pensão. Mas agora sabe que eu não tenho certeza se ela foi, mas acho que pelo menos uma outra vez ela deve ter ido sim. Aí beleza, ela comentava muito da senhorinha que. Uma senhorinha acho que viúva, né? Os filhos dela eram criados, ou que morava sozinha aqui, que era a dona da casa que tinha célula, né? Comentava muito da simpatia dela e tal, assim e tal. E a gente ia, né? Ah não, fora isso tem um outro detalhe. Na verdade ela ia um pouco numa. Ela parece que foi uma época numa igreja que tinha na esquina perto da pensão, né? Mas parou de ir. Ninguém sabe nem sei exatamente porquê e tal, né? Mas eu sei que no meio da conversa ela sempre ficava com essa história de ai, os LGBT, ai, coitado dos gays, e as igrejas não recebem os gays, ou não sei o quê. E ainda por cima ela estava estudando para ser atriz, né? Então o esquerdismo é forte nela, até que eu li aquele livro,
Revolução dos Bichos, esse, pra ela, que é do mesmo autor de 1984, só que assim, 1984 é um livro mais denso, mais complexo e tal, então eu acho que um dos primeiros melhores livros para você desesquerdizar alguém é A Revolução dos Bichos, que agora também tem a nova edição com o nome em inglês traduzido, que é A Fazenda dos Animais, né? Mas enfim. Aí eu não lembro se foi antes ou depois dela começar a ir na célula, mas ela disse que começou a compreender melhor mesmo a mensagem do livro e vendo que esse povo era muito hipócrita em algumas coisas e tal, não sei o que, né? Mas enfim. Mas a moral da história, pessoal, é que também não. Nem precisa, nem tem precisão do vídeo ficar tão grande também, né, e tal. Mas a moral da história é que assim, eu ficava sempre naquele dilema, tô gostando dessa menina ou não, sei lá, né, mas é claro, pra eu me manter virgem tinha também a questão do medo de me envolver com ela enquanto ela tava morando lá na pensão e rolar alguma coisa, mas assim, eu só tentei isso tudo, fiz amizade tudo porque é uma menina muito fofa. Ela não é exatamente aquela menina pequena que eu diria assim, mas é uma menina fofa. Então é difícil explicar isso. Porque que menina fofa você não tem tanto desejo sexual, entendeu? Não é o tipo da menina que eu imaginei ela um dia chupando vocês sabem o que, né? Eu sempre achei ela fofa assim, entendeu? E realmente ela parece ter ido, acho que lá que completou 18 anos lá pra cidade grande que eu morava e tal. Parece que aquela foi criada com a mãe muito apegada, acho que umas duas vezes a mãe foi lá e tal, né? E, e aquela coisa. Ah, mas aí acho que justamente quando eu tava começando a levar com maior frequência na célula também, aí essa amiga da pensão já comentou isso. Que não sei o que, porque a Valentina ainda gosta do ex-namorado dela, né? Eu falei, então por um lado, até comentei com ela. Bom que eu continuo levando ela na célula sem ter problema de ficar interessado e tal, né? Uma menina bem fofa, bem de boa, assim, né? Acho que uma das meninas mais tranquilas daquela pensão, que volta e meia dava alguns rolos na cozinha, bate-boca e tal, né? Acho que eu nunca vi a menina com raiva de alguma coisa e tal, assim, uma menina muito de boa. Dava pra ver que ela foi criada assim, com a mãe de cima no sentido de. Acho que no sentido de mãe muito sentimental e tal, porque é uma coisa que acontecia muito na pensão, mas com ela dobrado, que é tipo a senhora que cuidava da pensão brincava assim que não ia dar mais o telefone dela pra ninguém, porque ficava direto a mãe dela ligando, ai, como tá minha filha, ai, eu tô preocupada, ai, não sei o que, e aquela coisa, né, de não, 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 não consegue se desapegar da filha ou beleza, ligar uma vez no dia, às vezes é normal e tal, logo a filha foi embora, mas aquela coisa muito grudenta assim, né? Já se não conseguiu falar 2 dias com a filha porque descarregou o celular ou sei lá o que, já ligava pra dona, pra senhora que cuidava da pensão. Ai, sabe da minha filha? Ai, eu tô preocupado. Ai, São Paulo é perigosa. Ai, não sei o que. Por aí vai, né? Já que eu falei, era em São Paulo essa pensão, né? Só lembrando, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre essa questão de morar em pensão e economizar aluguel, mas assim, tome muito cuidado com esse tipo de lugar, selecione bem, veja o lugar. Geralmente os melhores lugares desse tipo é que é perto de universidade, às vezes chama pensionato também, mas geralmente chama pensão mesmo, que é aqueles que tem, por exemplo, cozinha coletiva, sala de estar coletiva, sala de TV coletiva, sala de estudos coletiva, geladeira coletiva, lavanderia coletiva. Você aluga só seu quarto. Algumas quartos com banheiro, outras não, né? E por aí vai. Então, e essa era mista, né? Muitas das vezes é só homem ou só mulher, e até em alas separadas, essa até que não, era todo misturado os quartos e tal, né? E tava até tendo um rolo. Depois acho que até. Dizem que até por causa do caso dessa menina e, e o namorado bissexual dela, que aí tinha um. Não, acho que quando mora junto, tudo bem, né? Não, acho que quando é dois moradores da pensão, tudo bem, mas é a questão de levar namorado, namorada pra pensão, acho que só podia ser uma vez na semana e dizem que por causa desse caso aí, né? Nem sei muitos detalhes, né? Enfim. Mas, lembrando, e Otário eu conto também, teve uma outra menina que eu chamei pra sair nessa pensão também, né? Mas Otário eu conto pra vocês, mas só chamei ela pra sair e tal, ela deu aquela desbaratinada, não quis
revelar que tinha morado junto com um cara e tal, porque como que a menina namorou 9 anos e não casou, ou não morava junto, né? Mas aí outra hora eu conto do caso dessa. Ah, não dá nem pra chamar pra gordinha, corpulenta, né? Sei lá como é que chama, mas aquela menina que é gordinha na proporção certa, que continua sendo muito bonita, né? E também não tem barriga, né? Enfim, outro dia eu conto dessa outra gordinha da pensão, né? Que eu chamei pra sair de cara assim e tal, ela que conhecia. E ela já quis, porque ela disse que viu que eu sempre tava estudando na pensão e tal, né? Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Mas aí, beleza, pessoal. Deve ter ficado coisa de uns 2, 3 meses assim, eu indo bastante com ela na célula e tal, né? A gente de metrô, nem adianta muito querer esconder que é São Paulo, porque questão do metrô também, né? E era quase a linha azul toda do metrô e tal, o local, né? E assim. Mas eu sei que, pessoal, que foi até virando um hábito, assim, né? Eu ir com ela pro, pra cela e tal, eu me perguntando, será que eu tô gostando dessa menina e tal, né? Até que alguma hora finalmente acabou, né? Acabou porque nem lembro. Foi porque eu mudei? Hã? Ou ela que parou de ir porque ela achou um trabalho que se trabalhava sexta-noite, que era o dia que a gente ia? Boa pergunta. Ou também porque ela voltou com o namorado. Acho que talvez de tudo um pouco. Nem lembro por que deu esse fim, mas aí eu sei que eu passei no concurso, mudei de cidade, né? Aí até nisso ela já estava até uma hora ou outra indo na igreja e tal, mas não se firmou na igreja, mas enfim. Mas a moral da história é que acho que eu não lembro bem assim, mas provavelmente por ela ter começado a namorar e tal, assim. Mas no final das contas, o que eu vi? Que era um hábito assim. Eu não tava gostando dela e porque até porque na época eu tava de olho numa moça da igreja, tava também concentrado em estudar para concurso e não ter que ficar a vida toda ali em São Paulo, porque também o, o- eu trabalhava nessa época em órgão público, mas órgão público com contrato temporário que tinha até tempo máximo por lei que podia ficar, então eu não podia, eu sabia que eu não ia poder ficar muito mais que uns 4 anos ali em São Paulo, já ia ir pro segundo ano, eu já estava tentando correr atrás de que eu ia fazer da minha vida e tal, já estudando para concurso e tal, por isso que a outra menina da pensão, quando eu chamei ela para sair, ela pá, de cara já topou no mesmo dia, falou, vamos tomar um banho, vamos sair. Beleza, por quê? Porque ela disse que já me observava, via que eu gostava de estudar e tal, né? Enfim. Mas a moral da história é essa, pessoal. Às vezes vocês acham que gostam, mas na verdade você tá muito preso ao hábito e não a pessoa em si. Era bem legal ir com ela e tal, né? Ela sempre às vezes um pouquinho enrolada, de eu tinha que ir lá bater no quarto dela. Vamos, Valentina, vai dar hora, vamos chegar tarde e tal, né? Às vezes de fazer alguma coisa pra levar alguma coisa para o pessoal comer e falando com ela durante a semana, o que a gente vai levar e tal, não sei o que, né? Mas enfim, foi bem interessante, mas assim, nem tanto pelo fato dela ser rodada e eu virgem ou dela ser fofa, mas acho que pelo fato de que eu sou muito calejado com menina do mundo, né? E eu acho que eu até fazia os cálculos lá na época, nossa, vou ter que, se algum dia eu namorar com ela, eu vou ter que pagar mais caro no aluguel, talvez comprar móveis se eu não achar outra 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 pensão, porque para namorar com ela alguma hora eu vou sem pecar eu vou ter que ir em outra pensão, né? Mas eu sei que acho que desde a primeira, segunda vez assim que ela foi na célula, essa outra amiga da pensão que foi na célula e uma outra vez e também na igreja uma outra vez comentou, né? Mas não sei o que a Valentina gosta do ex-namorado, né? Então não deu outra, ela pegou e voltou com o ex-namorado e meio que já foi morar junto, sem enrolar muito, né? O... Até porque ela já tava queimada na pensão também, né? Mas acho que a dona nunca chegou a mandar ela embora, não, né? Não, acho que na verdade ela nem tava das mais queimadas na pensão, porque ela não achava problema com ninguém em si no sentido de brigar com ninguém, né? Eram umas crianças que ela fazia assim, de às vezes querer lavar roupa 10 horas da noite, sendo que já era o horário que a lavanderia fechava e coisas do tipo, né? Então esse tipo de coisa. Então é isso aí, pessoal.
Não fique pensando. Ou na hora de você querer terminar com uma moça do mundo que você começou a namorar, ou você achar se tá gostando ou não, calma. Você tirar o hábito, você vai ver que sua vida volta ao normal, você esquece aquela pessoa, principalmente que eu vou fazer um vídeo sobre isso, você entrar entre aspas mirando várias pessoas ao mesmo tempo. Na pensão eu mirava ela, mirava a outra gordinha que eu chamei pra sair, mas meu alvo preferencial mesmo era das duas gurias da igreja que tava solteira. Depois uma dessas foi embora, só ficou uma, mas eu não. Sempre fiquei na defensiva com essa da igreja, porque ela era meio fria, assim, né? E também, que nem eu falei, até eu passar no concurso, eu tava lá, eu não sabia bem o que ia ser da minha vida, se eu ia continuar lá e tal. Já tava forte com o plano de ir pro exterior, mas não tava conseguindo guardar dinheiro ainda. E tanto que logo as primeiras vezes que eu consegui guardar dinheiro foi quando me chamou daí o concurso, né? Mas a moral da história é isso, pessoal. Igual o Trunks do Futuro falou, que ele conseguiu terminar, ficar de boa, mas o que ele sentiu falta mesmo foi do hábito. Às vezes você não vai sentir falta daquela pessoa que está te prejudicando, que às vezes um atraso de vida, em algum sentido, às vezes você nem confia tanto nela, mas está namorando por inércia, ou se você se meteu de vou tentar evangelizar ela e tal e não conseguiu, seja o que for. Às vezes você acha muito que está gostando dela, mas na verdade é tudo questão do hábito. De todo final de semana vocês saem juntos, vão lá e conversam, entendeu? Até na pior das hipóteses, você é cristão, mas aí tá pecando, começou a namorar aquela menina e tá dormindo com ela, sendo que você não queria e tal, você queria ter um namoro crente. Às vezes é melhor você terminar com ela, se for esse caso, né? Terminar com ela logo, então, antes que você a engravide, e com isso não possa ir embora, porque não é você que vai decidir se ela vai se converter ou não. Então, na verdade, às vezes é isso. Depois você vai ver que, na verdade, era um hábito que você tinha de ir lá e ver ela todo final de semana. Ou então, nesse caso, pior ainda, de ir lá e ter relações com ela todo final de semana e depois disso ficar conversando e tal. Você vai ver que você não vai sentir tanta falta do sexo em si, se o Trunks do futuro, que é um católico só meio praticante, não liga pro pecado, né? Como 90% dos canal Red Pill. É, ele disse que não sentiu tanta falta do sexo, mas do hábito. Então é o hábito que pode estar te prendendo a alguma coisa e você nem percebeu, ou então você acha que está interessado e na verdade não tá, tudo questão de hábito. Então, por exemplo, não só na questão sentimental, se você está mirando, quero fazer uma faculdade em outra cidade, quero estudar para concurso, já estudei para concurso, passei, mas não sei o que vai ser do namoro com a fulana ou da amizade com a fulana. Depois, quando acabar, você vai ver que você sentiu muito mais falta do hábito, não da pessoa tanto em si, que era um hábito. O hábito de fazer isso todo final de semana, que você tá sentindo falta. Porque pra mim também sexta-noite virou a sexta da Valentina, né? Virou aquele tal de quando eu não ia lá me decepcionar porque era atravessar quase a linha azul toda do metrô de São Paulo, ia voltando conversando com ela sobre várias coisas, né, e tal, explicando pra ela por que ela tinha que esperar pra depois do casamento, na época que ela não tava namorando ainda, e não sei o que, e outras coisas, e essas besteiras de gays. Ai, coitado dos LGBT, e aí os gays na igreja, essas frescuradas. Que o curso pra ser atriz dela, ela tá fazendo curso técnico pra ser atriz, ensinar, enfim, mas é isso, pessoal. Às vezes você vai sentir falta só do hábito e não da pessoa ou do sexo. É isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não. É a força do hábito, né? Então é isso, pessoal. O vídeo não ficar muito grande. Um grande abraço do Mestre Osmo. Até a próxima. Deus abençoe vocês.